Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, hoje com a alegria de Deus, nesse dia dedicado a São Francisco de Assis. Nós estamos aqui para rezar, colocar a nossa vida diante de Deus, pedir a sua proteção, o seu amor, seu cuidado, sua ternura. E assim como São Francisco de Assis, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Queremos servir o Senhor, fazer a nossa parte, né? Colocar diante de Deus tantas coisas lindas e maravilhosas. Pedimos toda a proteção, pedimos todo o amor, pedimos todo o cuidado. E com certeza Deus ele vai agindo na nossa vida. Deus vai transformando. Nós hoje, aqui na nossa cidade de Rio Negrinho, estamos com uma chuva muito forte. Talvez você vai escutar, né, no fundo desta transmissão o barulho desta chuva. Mas nós estamos aqui para rezar, colocar diante de Deus a nossa vida, agradecer, pedir proteção para esse dia 4, para tudo aquilo que a gente vai fazer nesse dia. O Senhor, Ele nos convida, o Senhor, Ele nos chama a dar esse passo, a segui-lo. Por isso que hoje o convite de Jesus para cada um de nós vai ser assim: vem e segue-me. Vem e segue-me. Ou seja, nós podemos colocar nossa vida à disposição do Senhor, podemos realizar tantas coisas, podemos transformar a vida, né, do Senhor, podemos transformar a vida da nossa casa, da nossa família, e o Senhor sempre vai agindo na nossa vida e na nossa casa. Colocar-se a serviço do Senhor significa que a gente pode transformar o mundo. Servir a Deus significa que nós podemos fazer muitas coisas, que a gente pode mudar a vida de alguém. O dia de hoje ele é muito sugestivo, porque a gente se inspira em São Francisco de Assis para transformar, mudar, melhorar cada vez mais aquilo que está ao nosso redor. Bonito de hoje, bonito de tantas coisas que a gente celebra hoje, é que São Francisco de Assis, o grande santo que a gente celebra hoje, ele fez tantas coisas boas, tantas coisas bonitas, através de uma simplicidade de vida, São Francisco, ele amou a todos. São Francisco fez o bem. São Francisco cuidou da natureza, cuidou, né, dos animais, ou seja, tinha uma pureza muito grande de coração. E essa pureza de coração fez com que ele fosse uma pessoa cheia de Deus. É o convite que o Senhor faz hoje para cada um de nós. Que a gente também tenha essa bondade, essa pureza de coração, este amor, esta alegria. E aí, quantas coisas lindas na nossa vida vão acontecendo. Se você quiser compartilhar este momento de oração agora, compartilhe. Se você quiser convidar alguém, convide, né? A gente sempre chega muito longe
quando você compartilha, convida alguém, marca alguém para estar rezando aqui conosco. E vamos então dizer assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos reúne, nos dá paz, transforma a nossa vida, faz com que a gente seja diferente. Esta é a graça de Deus. Rezemos pedindo agora o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Rezemos agora pedindo, que pela inspiração do Espírito Santo, nosso coração despertado seja como foi o coração de São Francisco de Assis. Peçamos o dom do Espírito Santo para que a paz, o entendimento, a luz necessária se faça presença na nossa vida. Reze junto comigo, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E pedindo o dom do Espírito Santo para a nossa vida, para a nossa casa, para esse dia que nós estamos iniciando, a gente pede esta luz que vem do alto. A gente pede esta proteção que vem de Deus. A gente pede essa paz de espírito que o mundo tanto precisa e que a gente também tanto precisa. Por isso, daqui um pouquinho, a gente vai olhar um pouco para a oração de São Francisco de Assis. E no nosso coração, nós vamos colocar esta paz, esta bênção, esta alegria. Mas antes disso, vamos agora escutar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que tem um chamado muito bonito. O Evangelho de hoje você encontra ele em Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse então ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus
porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esta palavra de Deus hoje mostra Jesus caminhando até Jerusalém. A gente sabe o que vai acontecer em Jerusalém. A gente sabe que em Jerusalém, nosso Senhor Jesus Cristo, morto, ele será. Mas a gente sabe que depois da cruz vem ressurreição, vem vida nova, vem realidades novas. É preciso fazer este caminho. É preciso fazer este caminho. E aí, meu irmão, aí, minha irmã, a gente dá esse passo tão bonito. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, ele te chama. Vem e segue-me. Naquela época, muitas pessoas deram muitas desculpas. Eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar da minha roça, eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe, eu tenho que fazer esse lazer, aquilo. Né? Muitas foram sendo as desculpas. E aí nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: tem algumas coisas que a gente precisa deixar a vida cuidar. Tem algumas coisas que sem a minha presença não vai para frente. Né? Então, a gente hoje dá esse passo tão bonito. Podemos fazer o bem aonde a gente está. E eu gostaria de trazer um exemplo para você. Eu gostaria de falar de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Um exemplo muito lindo. Francisco, quando escuta a voz de Deus, Francisco, quando escuta a voz de Deus, ele dá esse passo tão bonito. Quando São Francisco, ainda Francisco, escuta Jesus dizendo: vem e segue-me, eu preciso de você, preciso dos teus dons, Francisco, preciso da tua coragem, preciso do seu jeito de ser. São Francisco, ele deixa de lado muitas coisas e ele segue a Jesus. E o que é que São Francisco fazia? O que é que São Francisco fazia de tão diferente, que é um santo querido? Inclusive, a gente percebe que São Francisco, ele é aceitado por tantas religiões que não gostam de santos, mas São Francisco, ele consegue chegar no coração de tantas e tantas pessoas. E olha a oração tão linda que brota do coração de São Francisco, quando ele diz assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. São Francisco se coloca diante de Deus e ele diz assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Um instrumento da paz. E aí São Francisco vai dizendo assim: aonde tem ódio, que eu possa levar um pouco de amor. São Francisco nos ensina que o ódio, a maldade, a ruindade desse mundo não se combate com mais maldade, não se combate com mais violência. São Francisco diz assim: fazei que eu leve o amor. Porque muitas pessoas hoje estão reagindo violentamente porque não sabem o que é o amor, não se sentem amadas.
não tem um ambiente de amor, não conseguem amar. E aí a gente diz como é importante a gente ser um portador de amor e não de violência. São Francisco de Assis nos ensina uma coisa muito linda, né? Quando ele diz assim: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Aonde tem discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E São Francisco conclui a sua oração tão linda, que serve de inspiração para cada um de nós, quando ele diz assim: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aprendemos com São Francisco de Assis o Evangelho de hoje, que a gente pode fazer a diferença aonde a gente está. São Francisco, sereno, calmo, manso, humilde, tratava todos com bondade, fez a diferença aonde ele estava. Então hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, cada um de nós é convidado a viver isso. Meu irmão, minha irmã, hoje você pode ser um instrumento de Deus, de paz, de serenidade, de esperança onde você está. O que precisa fazer? Precisa fazer muitas coisas? Não precisa fazer muitas coisas. Veja, né? O que precisa fazer? Precisa fazer muitos milagres? Não. O que precisa fazer? Precisa ter Deus no coração. E quando a gente tem Deus no coração, a gente leva o amor, a gente leva o perdão, a gente leva a união, a gente leva a fé, a gente leva a verdade, a gente leva a esperança, a gente leva a alegria, a gente leva luz. A gente começa a se preocupar um pouquinho mais com os outros, com a vida e com tantas outras coisas. E aquilo que está ao nosso redor começa a mudar e começa a ser melhor. Por isso, São Francisco de Assis, ele nos ensina uma coisa maravilhosa, que a gente também pode construir um mundo de paz. A gente pode construir uma família melhor. A gente pode ter um ambiente de trabalho mais bonito. A gente pode ser feliz, né? Com leveza de coração, com cuidado de vida e assim por diante. São Francisco nos ensinou a cuidar da vida, né? Nós estamos na Semana da Vida. São Francisco nos ensinou a cuidar da vida. E aí, quem lê a vida de São Francisco sabe que inclusive até os animais mais ferozes perto dele tinham docilidade. São Francisco nos ensinou a olhar para a natureza como a nossa casa. Nossa mãe natureza, diz São Francisco. Ele nos ensinou assim, que se a gente não cuidar da nossa casa, nós não vamos ter aonde morar. Se a gente não cuidar da nossa casa ela não vai estar boa, não vai ser saudável. São Francisco, né? E hoje também muitas pessoas costumam dar a bênção para os seus animais de estimação, né? Não importa o tamanho, não importa, né? Alguns têm animais, outros têm aves e assim por diante. Quando São Francisco nos ensina a cuidar de um animal,
de uma ave, São Francisco está dizendo assim, que aquele bichinho, né, que aquele animalzinho, que aquela ave, né, ela foi criada por Deus e ela deve ser bem cuidada. Em momentos em que a gente fala de aborto, né, em momentos em que a gente fala de aprovar o aborto, legalizar o aborto, até a 16ª semana, ou seja, até os 3 meses de gestação, o que é que será que São Francisco, que lutou tanto pela vida, que disse para a gente cuidar da natureza, que disse para a gente cuidar dos animais, que disse para a gente cuidar das pessoas, o que é que será que São Francisco diria? O que é que São Francisco diria para nós? Ele diria assim: cuide dos pequeninos, deixe-os nascer. Assim como um passarinho é abençoado, assim, né, como um gato, um cachorrinho, né, um cavalo, assim como uma árvore é querida e desejada por Deus, os pequeninos também são, as crianças também são. Então, que São Francisco de Assis nos ensine hoje a primeiramente escutar a voz de Jesus, né? Agora que a chuva, né, na casa paroquial se acalmou um pouquinho, vocês devem ter escutado um barulhão de chuva, né? Veja só, né? São Francisco, ele escutou a voz de Jesus que dizia: vem e segue-me. E ele colocou em prática. E ele foi um instrumento maravilhoso. Sabe, ele onde é que tinha ódio, com o amor, com o cuidado, ele fazia tantas coisas boas. São Francisco nos ensina isso. São Francisco nos ensina a defender a vida. Não importa que tipo de vida é, em todos os estágios, lutar, cuidar, proteger, amparar. São Francisco nos ensina a ser um instrumento maravilhoso de Deus nesse mundo. Vamos então agir assim? Vamos agir assim? Vamos abrir nosso coração a Deus? Vamos ser um instrumento de paz. Vamos ser um instrumento de amor. Vamos ser um instrumento de perdão. Vamos ser um instrumento de união. Vamos ser um instrumento de fé. Vamos ser um instrumento de verdade. Vamos ser um instrumento de esperança. Vamos ser um instrumento de alegria. Vamos ser, né, luz onde é que a gente está. Vamos procurar consolar quem precisa ser consolado. Vamos procurar compreender quem precisa ser compreendido. Vamos procurar amar, porque quando a gente ama, a gente muda toda e qualquer realidade que está ao nosso redor. Vamos procurar perdoar, porque quando a gente perdoa, mesmo que a gente não volte mais a conviver como é que era antes com aquela pessoa, mas a gente tem um ambiente de paz, a agressão cessa e assim por diante. Porque Jesus diz assim: as raposas têm as suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, né? Mas o homem não tem aonde reclinar a cabeça. O homem não tem toca, não tem ninho. O homem tem o coração de Deus. Aonde sim, no coração de Deus, ele pode reclinar a sua cabeça e todas as coisas muito certo darão. Então que Deus abençoe, sabe? Que Deus abençoe muito a você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, seu ambiente de trabalho. E eu vou finalizar aqui novamente fazendo a oração de São Francisco. Se você souber, repita algumas palavras. Eu acabei de compartilhar nas minhas redes sociais, falta ainda compartilhar no Instagram, mas acompanhe esta oração. E enquanto você vai acompanhando esta oração, vai imaginando todos os ambientes para colocar a presença de Deus. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, rogai, protegei e olhai por cada um de nós. Nesse dia em que a gente vê a natureza, a chuva tão forte, estamos com tempestades em tantos ambientes, que a Mãe Natureza também se acalme com nossa oração, com o nosso cuidado. E agora, para mim finalizar e dar a bênção, eu gostaria sim que você escrevesse na linha do tempo, Como eu falei ontem, se você quiser compartilhar este momento de oração agora, se você quiser dar um joinha, dá. Mas eu gostaria que você escrevesse, Que você escrevesse na linha do tempo dizendo assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Vamos escrever? Vamos? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Se você quiser escrever, escreva ali na linha do tempo: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E aí a gente vai ser esse instrumento tão bonito, tão maravilhoso de Deus. Vamos transformar o mundo, vamos fazer este mundo cada vez melhor e mais bonito. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Escreva aí na linha do tempo. E com certeza você é esse instrumento maravilhoso da paz, do amor, da ternura de Deus. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Assis e de Santo Antônio, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua vida, tudo aquilo que você está fazendo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde, e amanhã nos encontramos aqui, neste mesmo horário.